Olá! Vamos conversar sobre um tema que é, de verdade, o coração de qualquer organização: recrutamento e seleção. E olha, vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. A gente não está falando de uma simples tarefa do RH, não. A gente está falando do motor que realmente impulsiona o crescimento, a inovação e, no fim das contas, o sucesso de qualquer negócio. Pensem um pouco sobre isso. Cada pessoa que entra para a equipe é uma verdadeira aposta no futuro. Uma única escolha certa pode acelerar tudo, pode levar a empresa a outro patamar. Agora, uma escolha errada, bem, as consequências podem ser desastrosas. A gente fala de tempo, de dinheiro e, talvez o pior, do moral de toda a equipe. Então, a grande pergunta é: como é que se transforma essa aposta em uma certeza estratégica? Para a gente responder essa pergunta, nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, vamos entender a contratação como estratégia de verdade. Depois, a gente passa pela evolução do recrutamento, pelos desafios do mercado atual, aí a gente entra no equilíbrio entre o lado humano e o técnico e fechamos com a peça-chave de tudo, o alinhamento. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo primeiro ponto, a grande virada de chave, sabe? É entender que recrutar não é só preencher uma cadeira que ficou vazia, é, na verdade, construir o futuro da organização, tijolo por tijolo, pessoa por pessoa. E essa mudança de mentalidade é gigante. A visão antiga, a operacional, era totalmente reativa. Aparecia uma vaga, o RH saía correndo para preencher, sempre tratando o processo como um custo que precisava ser o menor possível. Hoje, não. A visão estratégica é proativa. O foco é construir equipes que funcionem bem juntas, enxergando cada contratação como um investimento no ativo mais valioso que existe, o capital humano. Então, o que seria esse tal de recrutamento estratégico? É exatamente isso que está na tela. É o processo pensado, deliberado de encontrar gente que não só tem a competência técnica, mas que se conecta de verdade com a cultura e com os objetivos de longo prazo. É o que ajuda a empresa a se destacar. Não é sobre achar qualquer um, mas sim a pessoa certa. E olha, cada contratação gera um efeito dominó. Impacta os custos, claro, mas vai muito além. Mexe com a produtividade da equipe inteira. Uma pessoa nova pode levantar o astral e o ritmo de todo mundo, ou pode derrubar. Afeta o potencial de inovação e, talvez o mais crítico, molda a cultura da empresa todos os dias. Mas essa visão toda mais estratégica não apareceu da noite para o dia, né? Ela é resultado de uma longa jornada. Vamos avançar um pouco e dar uma olhada em como essa evolução aconteceu. A história do recrutamento é fascinante, de verdade. Tudo começou lá atrás, na base da pura intuição e da indicação de conhecidos. Com a era industrial, as coisas ficaram um pouco mais científicas. Lá por meados do século XX, a psicologia organizacional entrou com tudo, trazendo análise de comportamento. E hoje? Bom, hoje a gente vive na era digital e a tecnologia, os dados e a inteligência artificial mudaram completamente as regras do jogo. E aqui a gente chega num ponto super importante da nossa era. A tecnologia nos deu ferramentas incríveis, que aumentam a eficiência, que analisam milhares de perfis em segundos. Só que todo esse poder vem com uma responsabilidade enorme. Como usar tudo isso para ser mais eficiente, claro, mas sem perder o olhar crítico, sem deixar a ética de lado e garantindo que o processo seja justo para todo mundo. Pois é, toda essa evolução nos trouxe até aqui, a um presente bem complexo, cheio de novos desafios que os recrutadores precisam encarar de frente todos os dias. O mercado hoje é um verdadeiro mosaico. A gente tem uma diversidade cultural e de gerações enorme convivendo no mesmo espaço. E isso exige um foco real em inclusão, em acessibilidade. Além disso, tem a tal da alta rotatividade, o turnover, que tira o sono de muito gestor. O desafio não é só atrair talentos, mas criar um ambiente tão bom e colaborativo que as pessoas queiram ficar. E essa ideia aqui é transformadora. O trabalho não acaba quando a pessoa assina o contrato. Na verdade, é ali que ele realmente começa. O sucesso de verdade é conseguir integrar essa pessoa nova de um jeito que ela não só se adapte, mas que ela ajude a melhorar o clima da empresa, que torne um ambiente mais positivo e produtivo para todo mundo. Certo. Então, como é que se enfrenta esses desafios todos? A resposta parece estar um equilíbrio delicado, entre o melhor de dois mundos, o lado humano e o lado técnico. Esse aqui é o grande quebra-cabeça do recrutamento moderno. Uma pessoa pode ser um gênio técnico, ter todas as qualificações do mundo no currículo, mas se ela não tiver as competências socioemocionais, saber colaborar, ter resiliência, se comunicar bem, para se dar bem com a equipe, a chance de dar errado é enorme.
O segredo é encontrar quem tenha os dois. E como é que se faz isso na prática? Bom, o processo começa com uma análise bem profunda do cargo, para entender o que aquela função realmente precisa. Depois, vem uma avaliação comportamental séria, para medir justamente essas competências socioemocionais. E, por fim, a etapa de integração cultural, que é para ter certeza de que existe um verdadeiro match com os valores e o jeito de ser da empresa. Isso tudo nos leva ao nosso último ponto, que é, talvez, o mais importante de todos. Porque nada disso que a gente falou funciona se o processo de recrutamento estiver voando sozinho, desconectado da estratégia geral da empresa. O ponto central é este: o recrutamento e seleção não pode, de jeito nenhum, ser um departamento isolado. Ele precisa ser um espelho da identidade da organização. As pessoas que são contratadas precisam personificar a missão, ajudar a construir aquela visão de futuro e, claro, viver os valores da empresa no dia a dia. Essa imagem mostra perfeitamente o papel do RHS estratégico. Ele fica bem no centro de tudo, conectando diretamente a missão, a visão, os valores e os resultados que a empresa quer alcançar. Se um desses elos se quebra, a estrutura inteira fica bamba. No final das contas, é o recrutamento que alimenta todas as outras áreas. E quando esse alinhamento acontece de verdade, nossa, os resultados são incríveis. Equipes alinhadas impulsionam a inovação de um jeito natural. O engajamento das pessoas dispara. A empresa constrói uma vantagem competitiva real no mercado e, o mais importante, garante sua sustentabilidade e seu sucesso a longo prazo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. À medida que a inteligência artificial fica cada vez melhor em analisar dados e prever o candidato ideal, o que sobra para a gente, para o ser humano? Nesse ato de escolher pessoas para construir o futuro, qual é aquela faísca que é insubstituivelmente humana? Fica aí a pergunta para a gente pensar.